Olá, pessoal! Está entrando no ar o programa Trânsito, Direção Defensiva. Gente educada. Gente mal educada. Gente apressada. Gente de bem com a vida. Gente mal-humorada. Gente de todo jeito. E todos se encontrando e convivendo no trânsito. Educação para o trânsito. E direção defensiva. É o que vamos mostrar no programa de hoje. E tem mais. Veja depoimentos e entrevistas exclusivas com gente que entende do assunto. Saiba como a manutenção periódica do seu veículo ajuda a afastar os riscos no trânsito. Dicas práticas para aumentar a segurança nas estradas. No quadro Blitz, os nossos repórteres vão até as ruas para ver como se comporta o motorista brasileiro. Tudo isso aqui no programa Direção Defensiva. Não saia daí, a gente se encontra no próximo bloco. Você sabia que a 80 km por hora você percorre uma distância de 50 km em 37 minutos? E a 100 km por hora você vai demorar 30 minutos para percorrer a mesma distância? Os 7 minutos que se ganha utilizando uma velocidade maior não compensam os riscos e o estresse. Estamos de volta com o programa Direção Defensiva. E a nossa repórter Marcela Carter foi até as ruas do centro da cidade. É com você, Marcela! Olá, Carlos! Estou aqui numa avenida movimentada para saber se o motorista está bem informado. Você sabe o que é direção defensiva? Não, nunca ouvi falar. Sei, é a direção que você faz para evitar acidentes. Já ouvi, não me recordo não. Direção defensiva, para mim, é o que muita gente hoje precisa aprender para que nós tenhamos um trânsito mais seguro. Quando você dirige, no caso, né, você dirige reparando retrovisores, olhando cruzamentos, na verdade, dirigindo para você e para os outros, né? Prestar atenção nos pedestres e nos outros motoristas. Tipo assim, na minha opinião, direção, como é que é? Ofensiva corta. Repórter Marcela Carter ao vivo para o programa Direção Defensiva. Direção Defensiva não é nenhum bicho de 7 cabeças. Confira com o professor Paulo Ademar. Olá, Carlos Aguiar, tudo bem? Bom, antes de mais nada, é um prazer estar aqui com vocês nesse programa que aborda um assunto de extrema importância que é a direção defensiva. A direção defensiva nada mais é do que ter um comportamento consciente no trânsito. Dirigir defensivamente equivale a dirigir com firme propósito de não se envolver em acidentes, apesar das condições ao redor e apesar do comportamento incorreto dos outros condutores e também dos pedestres. O resumo da direção defensiva é a antecipação, é dirigir para você e também para os outros. A direção defensiva mescla os ensinamentos da legislação de trânsito com dicas e conceitos de segurança. São técnicas que têm que ser aprendidas e também exercitadas. Os acidentes podem ser evitados, em sua grande maioria, se o motorista adotar uma postura defensiva. As causas de acidentes podem estar relacionadas com falhas humanas, com as condições do tempo, com a via de trânsito. E é claro, com as falhas mecânicas. Muitos acidentes de trânsito acontecem por problemas no próprio veículo. Por isso, é importante fazer a manutenção periódica. Afinal, todos os componentes e sistemas se desgastam com o uso. Fazendo a manutenção preventiva, você evita gastos desnecessários e, o mais importante, você evita acidentes. Além de estar em dia com a manutenção, é preciso conhecer o funcionamento básico do veículo. Consulte o manual do proprietário e observe nos reservatórios o nível de óleo do motor, fluido de freio e fluido de direção hidráulica. Para veículos de transmissão automática, veja o nível de óleo do sistema de transmissão. Se o veículo não tem transmissão automática, verifique se há algum vazamento. Nos veículos refrigerados a água, veja no reservatório o nível de água do radiador.
Todas essas verificações devem ser feitas somente com motor frio. O indicador no painel mostra se há combustível suficiente para se chegar ao destino. Verifique a água do sistema de limpeza do para-brisa e troque as palhetas se estiverem ressecadas. Observe se o desembaçador funciona corretamente. Agora que você já conhece o funcionamento básico do seu veículo, confira os equipamentos e sistemas importantes para evitar as situações de perigo. Pneus, cintos de segurança, suspensão e amortecedores, sistema de direção, sistema de iluminação, freios, retrovisores. Veja mais detalhes sobre estes equipamentos no seu manual. E estamos de olho no trânsito. Nossa repórter Marcela Carter foi até as ruas para fazer uma blitz. Alô, Marcela? Alô? É isso aí, Carlos. Vamos lá. Vejam este flagrante. Um bebê transportado no banco da frente. Uma situação extremamente perigosa. E para piorar, preso ao mesmo cinto de segurança da mãe. Com licença, transportando criança no banco da frente? Mas a gente tá de cinto. E a gente só vai ali na casa da sogra. Na casa da mamãe. Não, eu falei pra ele. Não, olha, não. Falei sim, eu falei. Põe o cinto. Lembre-se, pessoal, o cinto é individual e criança só no banco de trás. E acomodadas em cadeirinhas adequadas à sua estatura, peso e idade. A cadeira sempre afixada ao cinto de segurança do veículo. O cinto é um equipamento obrigatório. Confira no seu manual a lista de equipamentos obrigatórios. E no próximo bloco, outro fator de risco no trânsito, o condutor. Você sabia que o nosso cérebro leva 1 segundo para registrar as imagens que enxergamos e reagir completamente? Se você não estiver concentrado, o tempo normal de reação a uma situação de risco vai aumentar. E agora vamos falar sobre um outro fator de risco no trânsito, o motorista. Professor Paulo, é com você! Bem, pessoal, está provado que a maior parte dos acidentes de trânsito é consequência de falha humana. Analisando vários acidentes, ficou constatado que cerca de 90% foram causados por condutores e pedestres, 5% por falhas técnicas do veículo e 5% por condições externas como vias ruins, sinalização deficiente e condições adversas. O motorista consciente só deve assumir o volante quando estiver em boas condições físicas e mentais, porque ele sabe que dirigir é correr risco de se envolver em acidentes. Dirigir com sono, cansado, alcoolizado. Aliás, vocês sabiam que o álcool é o maior cúmplice de acidentes de trânsito no Brasil? Em número de mortes, a combinação álcool e direção só perde para as doenças do coração e o câncer. Portanto, bebeu, vá de táxi ou entregue a chave para quem estiver em condições de dirigir. Está com sono na estrada? Pare o carro e durma. Afinal, é melhor chegar atrasado nesta vida do que adiantado na outra. Concorda? É isso aí, professor Paulo. E a nossa repórter de plantão está no centro da cidade para mais uma blitz. É com você, Marcela. Olá, Carlos. Estamos aqui para registrar as mancadas que o pessoal dá no trânsito. Vamos lá? Infelizmente, uma situação cada vez mais comum no trânsito. Dirigir falando ao celular. Isso desvia a atenção e diminui muito a concentração do motorista. Ai, não, foi o máximo. Com licença. Ai, que susto! Achei que fosse um pivete. Falando ao celular enquanto dirige? Celular? Não, era um engano. Eu atendi rapidinho.
Depois que aprendemos a dirigir, todos os movimentos ficam automáticos. Mas no trânsito, muita coisa pode tirar nossa atenção. Quando não estamos totalmente concentrados, nosso desempenho ao volante diminui bastante. É menor a percepção das situações de perigo e fica reduzida a nossa capacidade de ação e reação. Existem vários fatores que diminuem a concentração e retardam os reflexos. Consumir bebida alcoólica, usar drogas, consumir medicamento que modifica o comportamento, estar abalado emocionalmente, depois de uma discussão, por exemplo. Ficar muito tempo sem dormir ou ter dormido mal. Ingerir alimentos pesados que dão sonolência. Além, é claro, de dirigir conversando no celular, assistir TV no carro ou ouvir o som em volume que não permite ouvir os sons externos. Se dirigir exige concentração, ela deve ser redobrada em veículos de 2 rodas. O uso do capacete é obrigatório para o condutor e o passageiro. As viseiras e os óculos de proteção também. Nada de transportar crianças menores de 7 anos em motos. Motociclistas devem manter o farol aceso de dia e de noite quando estiverem circulando. Ultrapassagem somente pela esquerda. Para garantir estabilidade nas curvas, o carona deve se movimentar da mesma maneira que o condutor. Prefira capacetes de cor clara e com adesivos refletivos, para ficar mais visível. Nós já vimos como os condutores e o próprio veículo são os grandes responsáveis pela segurança no trânsito. Mas existe outro fator determinante quando o assunto é segurança: as vias de trânsito. No próximo bloco. Para manter uma distância segura do veículo da frente, utilize a regra dos 2 segundos. Escolha um ponto fixo na via, como por exemplo a mudança de faixa. Quando o veículo que vai à frente passar pelo ponto fixo, comece a contar. Conte 2 segundos pausadamente. Por exemplo, 821, 822. A distância entre o seu veículo e o que vai à frente é segura se você passar pelo ponto fixo após a contagem dos 2 segundos. Caso contrário, reduza a velocidade e faça nova contagem. Reconhecer as vias de trânsito é fundamental. Afinal, para cada tipo de via, há um tipo de comportamento e uma velocidade. As vias públicas podem ser rurais ou urbanas. As urbanas se dividem em vias locais, de trânsito rápido, coletoras e arteriais. A via local, com velocidade máxima de 30 km por hora, não tem semáforo e é destinada apenas ao acesso local ou acesso a áreas restritas, por exemplo, as ruas sem saída. As vias coletoras são a maioria nas áreas urbanas. Com velocidade máxima de 40 km por hora, geralmente não tem sinalização. As vias coletoras coletam e distribuem o trânsito para as vias de maior fluxo. Vias arteriais são aquelas que interligam bairros e regiões de uma cidade. Possuem placas de velocidade de 50 ou 60 km por hora. As interseções com outras vias arteriais são controladas por semáforo e as interseções com as demais vias transversais têm sinalização de parada obrigatória. As vias arteriais têm preferência de fluxo de trânsito. A via de trânsito rápido não tem interseções no mesmo nível e nem acesso direto a casas, prédios e outros imóveis. A velocidade é de 80 km por hora quando não houver placas de velocidade. Ela tem canteiro central em toda a extensão e acessos e saídas especiais para entrada ou saída da via, sem redução expressiva de velocidade. Além das vias urbanas, temos as vias rurais, que são as estradas e rodovias. As estradas são de chão batido, sem pavimentação, e têm velocidade máxima de 60 km por hora para todos os veículos. Já as rodovias são pavimentadas, sinalizadas e com velocidades diferentes para cada tipo de veículo. A
sinalização é um sistema de comunicação para ajudar você a dirigir com segurança. Ela mostra o que é permitido e o que é proibido fazer. Adverte sobre os perigos na via, indica a direção a seguir e os pontos de interesse. A sinalização nas curvas, declives e ultrapassagem leva em consideração aspectos geométricos da construção da via. Para a sua segurança, acredite na sinalização. É um trabalho de engenharia de tráfego implantada por técnicos que fizeram todos os cálculos. Só tome a decisão de ultrapassar onde for permitido e depois de considerar a potência do seu veículo e a velocidade do veículo que está na sua frente. A ultrapassagem é uma manobra que exige cumplicidade do outro condutor. Nas curvas, diminua a velocidade com antecedência e, se necessário, reduza a marcha. Comece a fazer a curva com movimentos suaves e contínuos no volante, acelerando gradativamente e respeitando a velocidade máxima permitida. Antes de um declive, teste os freios e mantenha o câmbio engatado numa marcha reduzida. Água na pista, óleo, barro, areia, tudo isso reduz o atrito dos pneus com o solo. A perda de aderência pode causar derrapagens e descontrole do veículo. Nessas condições, o ideal é trafegar com marchas reduzidas. Os acidentes entre dois veículos, que são os mais comuns, podem ser divididos em 7 grupos. Professor Paulo, é com você! Bem, pessoal, basicamente são 7 os tipos de colisões. A colisão com o veículo da frente acontece geralmente quando o motorista não mantém uma distância de segurança. Você pode evitar esse tipo de acidente exercitando a regra dos 2 segundos que você já viu lá atrás. Agora, para evitar a colisão com um veículo que vem na sua retaguarda, nunca descuide dos retrovisores e livre-se dos veículos que seguem colados na sua traseira. Sempre sinalize bem as suas intenções e planeje o seu trajeto para não confundir o motorista do veículo de trás. As colisões nos cruzamentos são responsáveis por cerca de 1/3 dos acidentes de trânsito. Para prevenir acidentes em cruzamentos, mesmo que a preferência seja sua, diminua a velocidade e se prepare para frear tocando o pedal de freio. A condução segura aconselha a troca da preferência pela segurança. A colisão frontal é a mais grave de todas, principalmente nas rodovias. Numa situação dessa, quando um veículo vem na sua direção, reduza a velocidade o quanto antes, buzine e pisque os faróis. E, em último caso, vá para o acostamento, nunca para a contramão. A colisão frontal, muitas vezes, acontece nas ultrapassagens. Essa manobra é a mais perigosa do trânsito, porque ela requer uma avaliação correta do espaço disponível e do tempo necessário para a conclusão da ultrapassagem. Na verdade, uma ultrapassagem envolve um complexo cálculo físico-matemático. Para evitar uma colisão, quando estiver ultrapassando, certifique-se de que foi visto pelo condutor do veículo da frente. E nunca ultrapasse sem convicção absoluta de que não existem veículos, bicicletas ou animais transitando no sentido oposto. Às vezes, você pode ser envolvido em uma colisão ao ser ultrapassado, geralmente quando você não está atento ao retrovisor. Para evitar essa colisão lateral, elabore rapidamente um plano de fuga. Você pode diminuir bastante a velocidade, ir para o acostamento ou gesticular para ajudar o outro motorista a concluir aquela manobra. Temos ainda a chamada colisão misteriosa, aqueles acidentes envolvendo um só veículo em que o condutor geralmente não sabe a causa exata do acidente. Para evitar esse tipo de acidente, a dica é: fique alerta e tente se adaptar às condições desfavoráveis que surgirem no seu trajeto, como, por exemplo, chuva e neblina intensas, fumaça de queimadas e aquaplanagem. Além destas colisões, temos outros tipos de acidentes. Por exemplo, colisões contra objetos fixos, postes, árvores, muros, atropelamento de animais, colisões contra trens de ferro, colisões em marcha ré, acidentes com bicicletas. Lembrando novamente, o mais importante para evitar acidentes é dirigir em boas condições físicas e mentais. Remédio para sono é sono. Interrompa sua viagem quantas vezes forem necessárias. Vivos conseguem explicar os seus atrasos, mortos não.
Você sabia que mais da metade dos acidentes da semana acontecem no sábado à noite? E os casos mais frequentes são de excesso de velocidade e, é claro, abuso de álcool. E estamos de volta com o programa Direção Defensiva. Caminhões, ônibus, automóveis, motocicletas, ciclistas, pedestres. Com todos disputando o espaço de circulação, é preciso um esforço conjunto para diminuir os conflitos. É proibido circular, parar ou estacionar nas calçadas, o que obriga o pedestre a transitar na pista de rolamento. Árvores e vegetação nos canteiros centrais de avenidas ou calçadas podem esconder placas de sinalização. Os cruzamentos são áreas de risco no trânsito. Costumam ser movimentados e com equipamentos como orelhões, postes, lixeiras e bancas de jornais junto às esquinas. Tudo isso reduz a percepção dos movimentos das pessoas e veículos. Nos cruzamentos, existem algumas regras básicas. Se a placa pare estiver no seu sentido de direção, pare e observe se é possível atravessar. Numa rotatória, a preferência de passagem é do veículo que já estiver circulando nela. Faça a travessia com sinal verde. Só atravesse com sinal amarelo se for o mais seguro para impedir uma colisão com o veículo que vem atrás do seu ou com outros veículos. Em cruzamentos sem sinalização, a preferência de passagem é do veículo que se aproxima pela direita. A segurança no trânsito depende também das condições climáticas. Veja no seu manual o que fazer e o que não fazer ao se deparar com situações como chuva, neblina, vento, fumaça, aquaplanagem e chuva de granizo. Ver e ser visto é uma regra básica para a direção segura. Em qualquer lugar e em qualquer situação, mantenha faróis regulados e utilize-os corretamente. À noite, é obrigatório usar a luz baixa do farol, mesmo em vias com iluminação pública. Ao cruzar com outro veículo à noite, acione a luz baixa. Quando ficamos de frente a um farol alto ou desregulado, perdemos momentaneamente a visão. Nessa situação de ofuscamento, desvie sua visão para uma referência na faixa direita da pista. Ajuste o retrovisor interno para desviar a luz vinda do farol do veículo de trás. Nas rodovias, é recomendado o uso da luz baixa mesmo de dia. No caso das motos, ciclomotores e veículos de transporte coletivo de passageiros, isso é obrigatório. A vista humana leva até 7 segundos para recuperar-se do efeito ofuscante da luz. Isso significa que se você estiver a uma velocidade de 80 km por hora, vai percorrer 150 metros sem visão nenhuma. Meu Deus, cadê a pista que estava aqui? E o programa Direção Defensiva está de volta com muita informação de qualidade para você. Para dirigir com segurança, lembre-se de algumas regras gerais super importantes. Tenha a todo momento o domínio do seu veículo dirigindo com atenção e com os cuidados indispensáveis à segurança do trânsito. Reduza a velocidade ao ultrapassar um ônibus embarcando ou desembarcando passageiros. Cuidado para não causar acidentes ao abrir a porta do veículo. Em locais onde o estacionamento é proibido, pare apenas o tempo suficiente para embarque e desembarque de passageiros. E use sempre as portas do lado da calçada. Em horários de pico, de entrada e saída de trabalhadores e acesso a escolas, fique atento à eventual travessia de pedestres fora da faixa e aos ciclistas. Evite sair de marcha ré de garagens e estacionamentos
ou fazer essa manobra próximo a esquinas. Nunca ultrapasse nos cruzamentos, sinalizados ou não. Não freie bruscamente o veículo, exceto por razões de segurança. Se precisar parar temporariamente na pista de rolamento, pare sempre na faixa mais à direita da pista, usando o triângulo de segurança e o pisca-alerta. Essas regras que vocês viram são importantíssimas na direção defensiva. O Código de Trânsito Brasileiro e suas resoluções possuem centenas de artigos, mas quando estamos ao volante, principalmente na área urbana, precisamos estar atentos a umas poucas normas para evitar acidentes. É o que chamamos de regras de ouro do Código de Trânsito. São 12 regras. Número 1. A circulação no nosso país é feita pelo lado direito da via, com ou sem faixa divisora central. 2. A ultrapassagem é permitida somente pelo lado esquerdo. 3. Devemos utilizar velocidades compatíveis com cada situação e com cada momento, principalmente onde há grande aglomeração de pedestres. 4. Ao realizarmos uma conversão, seja ela à direita ou à esquerda, ou seja, para penetrar em outra via, não podemos expor a risco os demais usuários da via. 5. Nos cruzamentos das vias coletoras, portanto, sem sinalização, a preferência de passagem é do veículo que se aproxima pelo lado direito do outro. 6. A sinalização de parada obrigatória é imperiosa. 7. Os pedestres possuem preferência, especialmente ao atravessarem naquelas faixas onde não há semáforo. 8. Quando a via tiver várias faixas de trânsito no mesmo sentido, devemos utilizar a faixa própria. Se a intenção é fazer uma conversão à direita, posicionar o veículo ao máximo na direita da via. Para a conversão à esquerda, usar a faixa o mais à esquerda da via, sem atingir a contramão. 9. Numa via com várias faixas, a da esquerda só pode ser usada para conversão ou para ultrapassar. Não se trafega na faixa esquerda por um longo tempo, mesmo estando na velocidade máxima permitida. É uma faixa que deve ser mantida livre, sempre. 10. Veículos em missão de emergência. Ambulância, resgate, combate a incêndio, viatura policial de fiscalização de trânsito têm livre estacionamento e livre parada quando estão prestando serviços de urgência, desde que usando alarme sonoro e iluminação própria. Porém, esses veículos não têm preferência absoluta, mas tão somente prioridade de circulação. Confira no manual a diferença entre preferência e prioridade. 11. Mudança de faixa. Se for mudar de faixa, mesmo com a seta ligada, você precisa da conivência, da cumplicidade do outro motorista. 12. A última regra. Aquela dos 2 segundos que você viu lá atrás, lembra? Mantenha sempre 2 segundos de distância do veículo da frente, ok? E tem Blitz no centro da cidade com a nossa repórter Marcela Carter. Bom, estamos aqui num cruzamento super movimentado para conferir como o motorista brasileiro se comporta no trânsito. Vejam só aquele motorista fechando o cruzamento. Numa avenida movimentada como esta, ele atrapalha o fluxo de todas as vias e causa maior confusão. Com licença, o senhor percebeu que fechou o cruzamento? Percebi. Desculpa, foi mal, desculpa. Nunca pare o veículo nos cruzamentos bloqueando a passagem dos outros. Nem mesmo se o semáforo estiver verde para você. Aguarde antes do cruzamento o trânsito fluir e vagar um espaço no trecho à frente. Educação no trânsito é também respeito ao meio ambiente, principalmente porque os maiores causadores da poluição do ar são os veículos automotores. Os gases que saem dos escapamentos contêm monóxido de carbono, óxidos de nitrogênio, hidrocarbonetos, óxidos de enxofre e material particulado, que é a fumaça preta. Um material extremamente tóxico, que causa diversos danos à saúde. A quantidade desses gases
Depende do tipo e da qualidade do combustível e do tipo e regulagem do motor. Se o seu veículo estiver bem regulado, ele vai produzir menos poluição. Mas não é só a poluição do ar. O trânsito é responsável também pela poluição sonora. Distúrbios do sono, estresse, perda da capacidade auditiva, surdez, dores de cabeça, distúrbios digestivos, perda de concentração, aumento do batimento cardíaco e alergias. São só alguns dos efeitos da poluição. Depende de cada um de nós reduzir este problema. É simples. Regule e faça manutenção periódica do seu motor. Evite reduções constantes de marcha, acelerações bruscas e freadas excessivas. Desligue o motor numa parada prolongada. Não acelere excessivamente quando o veículo estiver em ponto morto ou parado. Mantenha o escapamento e o silencioso em boas condições. Faça manutenção periódica em equipamentos como catalisador, que reduz os poluentes. Já que o assunto é poluição sonora, vamos falar da buzina. Será que o motorista brasileiro sabe usar corretamente a buzina? Um teste rápido com você. Se você usa uma buzinada por andar e precisa chamar uma pessoa que está no 4º andar de um prédio, quantas buzinadas, no máximo, são necessárias? 4. Errado. É proibido buzinar para chamar as pessoas. A buzina só pode ser usada em 2 casos. Fazer advertências necessárias para evitar acidentes e fora da área urbana, para avisar um condutor de que vamos ultrapassá-lo. Ah, eu já ia me esquecendo. No caso do prédio, o condutor educado desce do carro e toca a campainha. É isso aí! O espaço público é de todos. Faça a sua parte. E no próximo bloco, um assunto sério. Infração e penalidade no trânsito. Você sabia que um chiclete jogado pela janela do carro vai demorar 5 anos para desaparecer? É isso mesmo, 5 anos sujando a natureza até entrar em decomposição. O vidro demora 4.000 anos para se decompor. E a borracha? Centenas de anos. Todo esse lixo jogado por aí acaba poluindo rios e oceanos. Multa, suspensão da carteira de habilitação e até detenção. Além dos riscos de acidente, infringir as leis de trânsito pode dar muita dor de cabeça. As infrações de trânsito são classificadas pela sua gravidade em leves, médias, graves e gravíssimas. As penalidades do trânsito acarretam também pontuação negativa na carteira de motorista. E se nos últimos 12 meses você ultrapassar os 20 pontos negativos, estará sujeito à apreensão da sua carteira. Para ter uma ideia, com uma simples garrafa de cerveja, você pode ultrapassar o índice alcoólico estabelecido pelo Código. Isto gera 7 pontos negativos na carteira e uma multa 5 vezes superior à maior multa prevista no Código, a multa para infrações gravíssimas. O seu manual traz mais detalhes sobre as infrações e uma lista de medidas administrativas e penalidades. Dê uma olhada, ok? Fique ligado, é hora de dar uma blitz no trânsito. Marcela, é com você. E tem muito motoqueiro dando bobeira nas ruas da cidade. Vejam este flagrante. O motoqueiro não usa nenhum equipamento de proteção. Com licença, o capacete foi feito para proteger o cotovelo? O cotovelo, velho? Não. É que eu vou numa parada ali, pertinho. O capacete atrapalha meu cabelo. Pessoal, equipamento de segurança é para ser usado, principalmente para veículos de 2 rodas que estão envolvidos em um número incrível de acidentes de trânsito. E estamos chegando ao final do programa Direção Defensiva. Professor Paulo, mais alguma dica para o nosso público? Bem, Carlos, a mensagem que eu quero deixar é que tudo isso que vocês viram aqui tem um único objetivo: dirigir com menos estresse e mais segurança. Lembrando que o veículo é uma ferramenta para facilitar a nossa vida. A pressa, a impaciência, o desconhecimento das leis de trânsito são os grandes vilões da história. Quem pratica a direção defensiva é tolerante e, principalmente, educado, e não abusa da autoconfiança. Afinal, todos participam do complexo do trânsito, de forma direta ou não. Por vezes, somos motoristas,
outras pedestres e noutras ainda passageiros. Por isso, o respeito ao outro é a chave para o trânsito mais humano e menos violento. Bom, espero que vocês tenham gostado. E aprendido com a gente. Boa sorte! E até a próxima! A gente se encontra no vídeo sobre primeiros socorros. Até lá!